Meus amigos e minhas amigas, vou fazer hoje aqui expor novamente minha opinião sobre um dos casos. Olha só, aos meus 60 anos de vida, eu nunca vi o Brasil passar pelo que está passando hoje. Nem na época da ditadura militar eu lembro de ver o Brasil passar pelo que está passando hoje. Um país, eu não estou falando de uma família, eu estou falando de um país, uma nação, que é o nosso Brasil, se tornou refém de uma família. Com agravante, essa família é toda de políticos. Todos são políticos. Temos uma família no Brasil que quer ver o país, a nação brasileira, de joelho diante dessa família. Isso é inaceitável. Não podemos aceitar, enquanto brasileiros, não podemos aceitar essa condição. Um membro dessa família foi para outro país planejar contra o Brasil. E essa pessoa é um deputado, olha só, deputado. Ou seja, somos nós que estamos pagando para que ele vá a outro país cometer crime contra todos nós aqui. É a família Bolsonaro. Esse vídeo não é porque é a família Bolsonaro, poderia ser qualquer outra família, estou pouco me lixando. Esse vídeo é para cobrar do judiciário, que muitas pessoas estão questionando o judiciário. Questionando pelos acertos. Não é pelos erros que o judiciário comete, vários erros. Eu quero fazer uma pergunta aqui ao ministro Alexandre de Moraes. Por que tanta resistência do senhor ministro de bloquear os bens dessa família? Se o senhor tivesse já bloqueado os bens dessa família, esse traidor da pátria, eu acho que é o Eduardo Bolsonaro, teria que voltar o mais rápido possível. Duas coisas que me chamam a atenção, ministro, por que ainda não houve o bloqueio de bens dele e do pai dele? E por que já não existe mandado de prisão contra esse traidor da pátria que, quando chega no Brasil, diz que é patriota? Esse rapaz é tão idiota, tão imbecil, que ele provavelmente não sabe o que significa a palavra patriota. Não sabe. E como se não bastasse o crime que ele comete, crime de lesa pátria, que é inafiançável esse crime, ele está deixando em segundo lugar também os seus apoiadores empresários, que sempre o apoiou. Um exemplo é o agronegócio, que vai sofrer a consequência com essa taxação. Eu assisti infelizmente eu tive que assistir uma matéria desse imbecil, ou da anistia para o meu pai, ou a taxação vai continuar. É ele que está falando, ele que falou na entrevista. Ou seja, ele não tem medo nenhum de ser penalizado criminalmente por esse crime aqui no Brasil. Agora, se fosse Estados Unidos, esse rapaz já estaria preso. Se ele estivesse cometendo essa traição contra os Estados Unidos e ele fosse americano. Isso aqui me chama a atenção do senhor ministro Alexandre de Moraes. Já passou da hora de bloquear os bens desse Eduardo Bolsonaro e do pai dele também.
e outros membros da família, se for necessário. Não sei o que é que estão esperando. Uma família, colocar uma nação de 4 de joelho. Outro crime, senhor ministro, que o senhor tem que levar em consideração contra o pai dele, não, que contra esse deputado licenciado, é que ele está cometendo não só o crime de lesa pátria. Esse rapaz, ele está, como eu diria, senhor ministro Alexandre de Moraes, gabaritando o Código Penal de tantos crimes que esse rapaz está cometendo. Ele é tão imbecil, senhor ministro Alexandre de Moraes, que ele está criando provas contra ele mesmo. Quando ele deu aquela entrevista desafiando a Polícia Federal, especial delegado-geral da Polícia Federal, intimidando a Polícia Federal porque está investigando ele e a família dele. Se não fosse uma família de político, fosse uma família comum. Se fosse a minha família, provavelmente eu já estaria preso e os meus parentes também estariam presos. Não tem justificativa legal, processual, para que ainda o senhor ministro Alexandre de Moraes, que ainda conserve o respeito, não tenha ainda pedido o bloqueio de bem dessa família. Pedido a prisão, agora com a PGR, porque a PGR ainda não pediu a prisão desse Eduardo Bolsonaro. Sempre falou em anistia para o pessoal lá, os imbecis, os malucos, como o pai dele falou, anistia para esse pessoal. Só que agora ele só faz anistia para o pai dele, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou dá anistia para o meu pai, ou vai ter mais taxação. Em que ponto chegamos? É possível? Isso não é um filme de ficção científica? Isso é a realidade. O Brasil está refém de uma família, de políticos. Ele quer que o nosso país se ajoelhe diante da família dele. Para ele pouco importa o número de desempregados que vai haver aqui no nosso país, para ele pouco importa. O que ele quer é o pai dele com anistia. Agora, outra coisa, que o meu tempo já está vencendo aqui, eu acho incrível. O pai dele está sendo processado. Não foi julgado, não teve a sentença condenatória ainda. E ele pede anistia. Ô, seu imbecil! Seu mau caráter! Só se pede anistia para quem já teve o processo transitado e julgado com sentença condenatória. Seu pai ainda não foi julgado. Como é que você quer antecipar a anistia para o seu pai? É um absurdo isso que nós estamos vendo. É uma verdadeira novela de mau gosto, mal escrita, essa novela que os brasileiros são obrigados a ver diariamente, que envolve uma família de bandidos que comete crime contra a pátria, crime de lesa pátria, e do outro lado o Judiciário Nacional, a Corte Suprema. E nada se resolve. O Brasil fica parado, vendo esse circo. Cadeia para esse Eduardo Bolsonaro. É o que ele merece, é o mínimo que ele merece. É cadeia. Tá? Isso foi só para um desabafo. Falou, pessoal, abraço. Esse assunto me irrita tanto.